Agora, só para a gente fechar, título de cautela mesmo, tem uma outra lei. Não, a lei não fala em prorrogação. 10 dias. Por isso que eu falei que eu iria dizer outro prazo, que também não há previsão de prorrogação. Prazo de 10 dias, não há previsão de prorrogação. Preso ou solto 10 dias sem previsão de prorrogação. Lei 5.010/66. Organização da Justiça Federal. Aí não é tão importante para a gente, né? Nosso concurso é estadual, mas preso 15 dias, pode duplicar por mais 15 dias. Solto eu aplico o CPP. Então são os 30 dias, né? A lei não prevê, eu vou aplicar a regra do CPP. Crime de tráfico internacional de pessoas, por exemplo. Crime contra o sistema financeiro nacional. Crimes federais. Aí eu tenho esse prazo aí de conclusão do inquérito policial. 15 dias preso, pode duplicar. 30 dias solto. Ok? Agora, ponto 4, né? 3 ou 4? Ponto 3. 4. Não, as características a gente acabou. Acabam as características. Outro tópico. É o 4? Então vamos lá. Coloque aí. Instauração do inquérito. Ponto 4. Instauração do inquérito. Ok? Instauração do inquérito policial. E aí vem o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, os crimes de ação incondicionada. Instauração nos crimes de ação incondicionada. Instauração nos crimes de ação condicionada. Instauração no crime de ação privada. Ok? Esse tema também é muito cobrado, porque ele acaba passeando por prisão, por inquérito e por ação penal. Não é que eu vou falar de tudo aqui de maneira aprofundada, mas eu vou dar um norte aqui, uma ideia do que é essa instauração do inquérito policial. Veja, como assim instauração do inquérito? Meios pelos quais o inquérito policial pode ser inaugurado. É isso aí. Então, instauração do inquérito são os meios pelos quais o inquérito pode ser iniciado, pode ser inaugurado. Ok? Eu diferenciei nas 3 formas de ação penal que a gente vai ver na próxima aula. Incondicionada, condicionada e de iniciativa privada. Ok? Veja só. Por exemplo, o crime de estupro agora, em todas as modalidades, desde essa semana passou, com alteração legal no artigo 225 do Código Penal, é crime de ação penal pública incondicionada, né? Então é um absurdo você tirar da vítima o poder de decidir se quer o sujeito sendo processado ou não. Imagine uma mulher que já está casada, que foi estuprada quando era nova. O marido nem sabe da existência desse crime. Aí a mulher recebe em casa uma intimação para comparecer à audiência como vítima. Acaba o casamento da mulher, que, por exemplo, escondeu uma ofensa contra a dignidade sexual. Mas, enfim, é um retrocesso que vale para sua prova atualmente. O crime de estupro agora é de ação penal pública incondicionada. Se o Estado pode o mais, que é processar o sujeito, mesmo que a vítima não queira, o Estado polícia também pode o menos, que é o quê? Investigar. Então, se o Ministério Público pode promover ação penal, mesmo que o ofendido não queira, nos crimes de ação incondicionada, que a gente vai estudar na próxima aula, a investigação pode se dar, anotem, de ofício. O delegado instaurar um inquérito de ofício. É o que a doutrina chama de cognição imediata. Cognição imediata. O delegado instaura um inquérito de ofício. Ele toma conhecimento da existência do fato delituoso, do suposto fato delituoso, diretamente. Por isso, uma cognição imediata. Toma conhecimento de maneira direta. É o artigo 5º, inciso 1º.
Uma cognição imediata, frontal, direta. Artigo 5º, inciso 1º do CPP. Aí eu vou mesclar com a característica, ó. Qual é a característica aqui que se aplica? Oficiosidade do inquérito. Essa é a regra do inquérito. Ser oficioso. O delegado pode instaurar o inquérito de ofício. A regra é essa. A oficiosidade do inquérito. O inquérito sendo instaurado de maneira oficiosa. Artigo 5º, inciso 1º do CPP. Ok? Agora, aqui o inquérito pode ser instaurado também por requisição. Requisição do juiz, olha que coisa. O juiz requisitando a instauração do inquérito. Como é que você vai confiar num juiz que na fase investigatória já entende que você vai ter que ser investigado? Por certo, vai ser esse mesmo juiz pelo Instituto da Prevenção que vai julgar você lá na frente. E vai querer te condenar para provar o quê? Que lá atrás, quando ele pediu para você ser investigado, requisitou a investigação, ele estava certo. Isso viola o sistema acusatório, o modelo democrático de processo penal, a imparcialidade do juiz, mas vale para a sua prova, porque está no código. É o artigo 5º, inciso 2º do CPP. Ok? Doutrina critica demais isso aqui, muito. Como é que juiz vai requisitar a instauração do inquérito? Agora, estamos fazendo uma prova para juiz. Então a lógica pode até contrariar, mas a lógica é que se entregue mais poderes para o juiz, né? A questão é saber se o juiz quer poderes como esse, né? Ao menos um juiz que seja imparcial. Enfim, está no código. Se perguntar com base no código, principalmente você vai dizer que tanto o juiz quanto o MP podem requisitar a instauração do inquérito. E o pior é que para o Supremo essa requisição é uma ordem que não admite indeferimento. É uma ordem legal, anotem isso. Essa requisição é uma ordem legal que não pode ser indeferida. É uma ordem legal. O delegado é obrigado, né, a instaurar o inquérito. Tanto que na minha concepção aqui, não sei na sua, mas se você impetrar um habeas corpus aqui para trancar esse inquérito, fruto dessa instauração, a autoridade coatora, em tese, seria o juiz. Porque é o juiz que requisitou a instauração e o delegado não tinha o que fazer, ele era obrigado a instaurar. Enfim, então anotem, a requisição é uma ordem que não admite indeferimento. É uma ordem legal que não pode ser indeferida. Ok? É diferente do requerimento. O inquérito pode ser instaurado por requerimento do ofendido. Antes, aqui na requisição, faça uma remissão ao artigo 40 do CPP. Tem uma olhada depois no 40. Na verdade, um juiz que é imparcial aplicaria o 40. Sempre que em autos ou papéis ou documentos que esteja examinando, o juiz verificar a suposta prática de um crime, ele manda para o Ministério Público. Um crime de ação pública. Não é requisitar a instauração do inquérito. Manda para o MP e deixa o MP decidir o que ele quer fazer. Okay? Então faz a remissão ao 40. Mas o inquérito pode ser instaurado também por requerimento do ofendido. Requerimento da vítima. Não é que o requerimento vai ser uma condição sine qua non para a instauração do inquérito obrigatória, não. Porque o crime é de ação o quê? Incondicionada. Tanto que, anotem, o delegado pode indeferir esse requerimento, né? Ele pode ser indeferido. Que é o parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 5º do CPP. Esse requerimento pode ser indeferido, que são os parágrafos 1 e 2 do artigo 5º do CPP. O delegado não é obrigado a instaurar o inquérito. Por exemplo, você teve seu carro roubado. Você vai na delegacia e noticia o fato ao delegado. Ele pode indeferir, se você não disser o nome de uma testemunha, se você não trouxer qualquer evidência mínima de que o crime realmente foi praticado. Ok?
Esse parágrafo segundo até prevê, isso não me lembro de ter caído em prova da CESP, mas já caiu em outras bancas, que contra esse indeferimento cabe recurso para o chefe de polícia, delegado-chefe. É esse parágrafo segundo. Contra o indeferimento, cabe recurso para o chefe de polícia, para o delegado-chefe, contra a decisão que indefere o despacho, né? Que indefere o requerimento de instauração do inquérito policial, cabe recurso para o chefe de polícia. Então, se a banca disser que o recurso é judicial para o juiz, está errado. Se o procedimento é administrativo, recurso é um prolongamento do procedimento. Então, o recurso vai ter a mesma natureza, administrativa. Aí anotem, por que o delegado pode indeferir esse requerimento? Porque o inquérito também é discricionário. Só para vocês acrescerem aí uma outra característica, que é a discricionariedade do inquérito. O inquérito é também discricionário. Por isso que o delegado pode indeferir. O inquérito é discricionário. Sobre isso tem 2 artigos aí que você pode acrescentar, que é o artigo 14 e o 184 do CPP. O 14 e 184. O 14 fala que o delegado pode indeferir, inclusive, uma diligência requerida pela vítima ou pelo investigado. Salvo se a diligência for o quê? O exame de corpo de delito. Salvo se a diligência for o exame de corpo de delito, como o inquérito é discricionário, o delegado pode dizer, não, você está querendo que eu represente por uma busca e apreensão, mas eu não acho que seja pertinente essa representação, vai ser eficaz, não tem nenhuma funcionalidade para a investigação. Então o delegado pode indeferir um requerimento feito pela vítima, pelo investigado, com exceção do exame de corpo de delito. Porque a ausência de exame de corpo de delito no processo penal é causa de quê? De nulidade, olha que coisa, né? Que é o 564, inciso 3º. 564, inciso 3º do CPP. É causa de nulidade, a ausência de exame de corpo de delito. Até absurdo, né? Porque nulidade por quê? Se não tem materialidade, o cara tem que ser absolvido, a denúncia tem que ser rejeitada, não é anular nada. Mas o código tratou como uma causa de nulidade. A ausência de exame de corpo de delito. Que cuidado, viu? Cuidado com sua prova. Os tribunais superiores têm relativizado cada vez mais essa obrigatoriedade de exame de corpo de delito. Tem casos absurdos, imagine. O estado de pessoas. Outro dia caiu numa prova de penal, discursivo, isso aí. Vamos supor, estupro de vulnerável, menor de 14. Tem que comprovar isso como? Com a certidão de nascimento, por exemplo, a identidade. Os tribunais têm decisões admitindo que outros meios de prova atestem a idade da vítima. Um crime de falsidade documental, por exemplo, ou um uso de documento falso. Outros meios que não um exame grafotécnico para atestar a falsidade podem ser utilizados como prova. Então os tribunais têm relativizado muito essa exigência de exame de corpo de delito, mas pelo código, a ausência de exame de corpo de delito é causa de nulidade, por isso que se a vítima requerer essa diligência ou o investigado, delegado ou juiz são obrigados a determinar, ok? Agora, e o inquérito é então discricionário, beleza. Por fim, se o crime é de roubo, de homicídio, se o crime é de ação penal pública incondicionada, o inquérito pode ser instaurado por notícia de qualquer pessoa do povo, né? Que é o artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Notícia é crime de qualquer pessoa do povo. Artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. E aí vem o seguinte. Por exemplo, lesão corporal hoje contra a mulher no contexto da Lei Maria da Penha. É crime de ação penal pública incondicionada. Então o vizinho pode noticiar o fato ao delegado e ter inquérito policial, né?
Inclusive porque na Lei Maria da Penha vai ter inquérito, viu? Mesmo que o crime seja de menor potencial ofensivo. Cuidado com isso que outro dia a CESP cobrou, viu? A CESP disse que sempre que o crime for de menor potencial ofensivo, não vai ter inquérito. Tá errado. Porque no contexto da Lei Maria da Penha, se o crime de menor potencial ofensivo for praticado no contexto da Lei Maria da Penha, não vai existir termo circunstanciado. A investigação vai desenrolar na moldura, na forma do inquérito policial. Vai ter inquérito, viu? Então, cuidado. Por exemplo, cuidado com quem você vai ameaçar, viu? Não é para ameaçar ninguém. Mas se ameaçar a mulher no contexto da Lei Maria da Penha, é ainda pior. Porque pode lavrar auto de prisão em flagrante, não é termo de compromisso. Tem inquérito, não é termo circunstanciado. Não tem direito à transação penal. Composição civil dos danos. Para a mulher se retratar tem que ser numa audiência específica. Não tem direito à suspensão condicional do processo. Não cabe pena pecuniária. Agora os tribunais estão entendendo que não cabe pena alternativa. Só não é prisão perpétua ainda. O resto, meu amigo, o cara pode ser preso mesmo por sanção privativa de liberdade. Não estou dizendo que está errado, não. Mas se cair em sua prova... se cair em sua prova, leva esse raciocínio. É Lei Maria da Penha. O entendimento é para prejudicar o suposto agressor. Até outro dia eu fui na Delegacia de Proteção à Mulher, contexto dos crimes da Lei Maria da Penha. Cheguei na delegacia, delegado, o que foi, doutor? Eu falei, calma, doutora, não fui eu não, viu? Já vai receoso. Calma, doutora, calma, não fui eu não. Então, leva isso para a prova. É Lei Maria da Penha? Claro que o tratamento é muito mais gravoso. Por exemplo, não se aplica a Lei 9.099 no contexto da Lei Maria da Penha, dos crimes praticados nas hipóteses da Lei Maria da Penha. Então, todos os benefícios da Lei 9.099, como, por exemplo, o termo circunstanciado, que é mais célere, é informal, é oral, não se aplica para a Lei Maria da Penha, ok? Mas, enfim, se o crime for de ação penal pública incondicionada, o inquérito pode ser instaurado por notícia, crime de qualquer pessoa do povo. Anota uma observação sobre isso, até com base na pergunta do colega ali. E a banca cobra muito esse tema jurisprudencial, que é o seguinte, a investigação ou outra medida cautelar. Investigação ou medida cautelar, né? Tira esse outro aí, risca esse outro. A investigação ou medida cautelar não pode se iniciar apenas com base em notícia crime apócrifa ou anônima. Cuidado, viu? Não é queixa nem denúncia anônima. Porque queixa e denúncia são petições iniciais, viu? Não vamos mais falar isso, que o cara vai na delegacia e faz uma queixa. Não tem como. Queixa só se dá com advogado com poderes especiais. Ah, fui na delegacia e fiz uma denúncia, então. Tem que passar no concurso do Ministério Público. E o que a gente quer é magistratura, né? Então, é notícia do crime. Notícia de uma suposta prática delituosa. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó. Cuidado, não é que a notícia anônima seja inconstitucional. Por exemplo, violação ao artigo 5º, inciso 4 da Constituição, que veda o anonimato. Eu não estou dizendo assim, ela por si só é inconstitucional. O que não pode é investigar alguém, sujeitar alguém a um indiciamento, sujeitar alguém a uma prisão preventiva, a uma interceptação telefônica, com base apenas numa notícia crime anônima. É isso que o Supremo não admite. Agora coloca um salvo aí, vírgula, salvo
salvo contra documento produzido pelo próprio investigado, quanto a documento, salvo quanto a documento produzido pelo próprio investigado, salvo quanto a documento produzido pelo próprio investigado, ou sendo o próprio corpo do delito, salvo contra documento produzido pelo próprio investigado, ou sendo o próprio corpo do delito. Como assim, professor, essas exceções? Documento produzido pelo próprio cara, ou sendo o próprio corpo do delito. Por exemplo, um bilhete exigindo o pagamento do resgate na extorsão mediante sequestro. Aí pode proporcionar a instauração do inquérito. Ou uma carta que materialize a própria injúria, né? Que inclusive é um crime não transeunte, mas seria uma hipótese que materializa uma ameaça, também seria o caso. Teve um exemplo, claro, uma situação prática, de um prefeito que supostamente estava negociando uma decisão com o desembargador. Aí o prefeito gravou o desembargador supostamente negociando com ele, né? Ele oferecendo dinheiro para a decisão, o desembargador aceitando. Aí o cara pegou essa gravação do anonimato e encaminhou para o STJ. Aí o STJ autorizou a investigação contra os dois. Aí quando o cara viu que o negócio estava pegando no STJ, ele falou, não, peraí, 2 autos. Aí falou, não, fui eu. A notícia é anônima aí. Mas peraí, amigo, foi você mesmo investigado que produziu a notícia. Então, nesse caso, eu posso instaurar o inquérito, entendeu? Então, se é o próprio investigado que dá aso àquela notícia no anonimato, ou se aquela notícia é o próprio corpo do delito, nesses casos, aí nós temos exceções à regra de que não pode se instaurar o inquérito só com base em notícia anônima. O que o delegado tem que fazer é algo chamado de VPI. O que é VPI? Que é uma realidade em São Paulo, por exemplo, como um procedimento formalizado prévio ao inquérito. E está no final, isso no parágrafo 3º do artigo 5º. Está no final. O que é a VPI? Verificação preliminar da informação. Então não é só receber um 90, um 92 e já instaurar o inquérito. Não. Faz uma pesquisa de campo, vê se o crime realmente foi praticado, se tem outras informações de outras pessoas que não sejam anônimas. Então, eu tenho que verificar preliminarmente a informação. Verificar a procedência daquela informação. Em São Paulo é um procedimento formalizado mesmo, que antecede o inquérito policial. Isso está na última parte do parágrafo 3º do artigo 5º do Código de Processo Penal. O parágrafo 3º, artigo 5º do CPP. Ok? Agora, se a ação penal é condicionada, já caiu isso na CESP também algumas vezes. Eu só posso instaurar um inquérito se houver representação da vítima, do ofendido, ou requisição, isso cai na CESP, do ministro da Justiça. Então, se o crime é de ação penal pública condicionada ao quê, professor? Olha, o Ministério Público fica de mãos atadas. Ele só pode oferecer a denúncia se a vítima autorizar. Então, se o Estado não pode o mais, que é processar o sujeito, também não vai poder investigar. É o parágrafo 4º do artigo 5º. A vítima tem que autorizar o delegado a instaurar o inquérito policial. Então, o caso da ameaça, 147 do Código Penal. Para ter termo circunstanciado, por exemplo, a vítima ou ofendido tem que autorizar a lavratura do termo circunstanciado, já que é um crime de menor potencial ofensivo. Senão o delegado fica com as mãos atadas. Ele não pode lavrar auto de prisão em flagrante, ele não pode instaurar o inquérito policial,
o Ministério Público não pode, no futuro, promover a ação penal. Ok? E essa hipótese de requisição do Ministério da Justiça, por exemplo, crime contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, só pode ter inquérito se o ministro da Justiça autorizar, que é o 145, parágrafo único do Código Penal, e também na hipótese do artigo 7º, parágrafo 3º, a linha B do CP. São hipóteses em que eu dependo de um ato político, de um ato de conveniência criminal. É o ministro da Justiça que vai decidir. Porque imagine, se for processar todo mundo que calunia, injuria e difama Temer, né? Aí, meu amigo, é complicado, né? Temer não faria outra coisa se não prestar declarações escritas em processos que ele é vítima de crime contra a honra. Então, claro que é conveniência política, o ministro da Justiça vai autorizar. Se o crime for de ação penal de iniciativa privada, mesmo raciocínio parecido, parágrafo 5º, artigo 5º do CPP, existe inquérito em crime de ação penal privada, viu? De iniciativa privada. Pode ter inquérito ou pode ter termo circunstanciado se for de menor potencial ofensivo. A diferença é que a vítima tem que autorizar, né? Mesmo raciocínio. Tem que ter um requerimento do ofendido, do futuro querelante. Porque nesse caso aqui a parte vai ser a vítima, o ofendido, o querelante. É ele que vai querelar, é ele que vai oferecer a queixa. Então, se o Estado não pode o mais, que é processar por uma calúnia, por exemplo, não pode investigar. Tem que ter autorização da vítima, ok? Observação final. Vou deixar só a parte de arquivamento para a próxima aula, viu, pessoal? Acho que nossa próxima aula, possivelmente dia 10, fica só o finalzinho aí, que é o encerramento, arquivamento do inquérito, que é uma parte mais ampla. Mas fica só esse último tópico aí, eu termino o arquivamento do inquérito, já entro em ação penal, até porque arquivamento tem muito a ver também com o tema ação. Mas é de inquérito ainda, a gente encerra e aí entra em ação penal. Vamos fazer uma observação final aí. Vou focar bem para o seu concurso, ó. Nas hipóteses de investigação criminal contra magistrados, vírgula, por crimes inafiançáveis, nas hipóteses de investigações criminais por magistrados, por crimes inafiançáveis, pode ser lavrado o APF, que é o auto de prisão em flagrante, né? Pode ser lavrado o APF, e o inquérito seria automaticamente instaurado. Porque a lavratura do APF automaticamente instaura o inquérito, entendeu, pessoal? Que é o artigo 8º, coloquem aí, do CPP. Artigo 8º do CPP. Seria lavrado o auto de prisão em flagrante e o inquérito automaticamente instaurado, que é o artigo 8º do CPP. Ponto de segmento. Entretanto, vírgula, nos demais casos, por exemplo, crimes afiançáveis, né? Nos demais casos, a instauração depende de autorização do tribunal.
Então não é assim, delegado investigar juiz e desembargador. Aí, nos demais casos, a instauração depende de autorização do tribunal. A instauração depende de autorização do tribunal. É entendimento do STJ e do STF. Que aí eu estendo para os outros casos de prerrogativa de função, entendeu? A 8ª do CPP que fala que o APF instaura inquérito, entendeu? Mas isso você encontra, por exemplo, na LOMAN, Orgânica de Magistratura, entendeu? Mas é o entendimento dos tribunais superiores que vale para qualquer caso de prerrogativa de função. Quer ver um exemplo? Anotem, artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. O 53, parágrafo 2º diz o quê? Deputados federais e senadores só podem ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis. Então, nesses casos, automaticamente, se o cara é preso em flagrante, o inquérito é instaurado. Mas nos outros, eu tenho que ter uma autorização prévia do Supremo para que o deputado federal e o senador sejam investigados. Não pode um delegado chegar e investigá-los, por exemplo, sem autorização dos tribunais, né? O que acontece muito é encontro fortuito de prova. Às vezes está investigando um cara que não tem prerrogativa, aparece uma evidência contra um parlamentar. Mas a regra é essa, eu tenho que ter autorização prévia do tribunal para investigar detentor de prerrogativa de função. A verdade é que hoje os crimes inafiançáveis são muito poucos, né? Que são os crimes hediondos, equiparados a hediondos, racismo e ação de grupos armados. Fora isso, todos os outros crimes admitem liberdade provisória com fiança. Então essa minha observação ela ficou muito reduzida porque quase todos os crimes são afiançáveis. E aí eu caio na regra de exigir o quê? Uma prévia autorização do tribunal para que um juiz seja processado. Uma prévia autorização do STJ para que eu possa investigar um governador, por exemplo. Entenderam? Então o raciocínio é o mesmo para as hipóteses de prerrogativa de função. Claro que na aula de competência a gente vai ver que o Supremo tem um novo entendimento sobre prerrogativa funcional, mas isso é mais para frente, ok? Então valeu, galera. A gente fica faltando só arquivamento do inquérito. Próxima aula, muito obrigado, beijão. Estudem e até a próxima.